Índia e a China, e eles também habitam Sumatra e Sibéria, o que significa que os tigres não têm problemas com grandes diferenças de temperatura. Tigres são muito fortes e também podem saltar até 2 metros de altura e 8 metros de largura. Eles também adoram água e, sem esforço, atravessam rios. Cerca de 100 anos atrás, havia centenas de milhares deles. Na Índia, devido a programas de conservação, seu número agora recuperou-se para alguns milhares. Em geral, estima-se o número de tigres selvagens em apenas 3.200. Uma triste verdade é que atualmente vivem mais tigres em zoológicos do que em liberdade. Grandes áreas de floresta tropical são destruídas a cada ano. De acordo com o relatório do Fundo Mundial para a Natureza, no mundo inteiro são em torno de 150 a 200 mil quilômetros quadrados. Só no Brasil, desde há 25 anos, entre 15 a 30 mil quilômetros quadrados são destruídos anualmente. Greenpeace diz que a metade das emissões brasileiras de dióxido do carbono vem apenas do corte e queima na Amazônia. As terras assim obtidas são principalmente para cultivar soja e milho por alguns anos, mas não para alimentar as pessoas nos respectivos países, senão que para ganhar ração para os milhões de animais em fazendas industriais nos Estados Unidos, Japão e a Europa. Só na Alemanha há aproximadamente 14 milhões de bovinos, 23 milhões de suínos, 1 milhão de ovinos e milhões de galinhas e gansos. Nossos animais nos estábulos já há tempo não podem consumir ração que é produzida na Alemanha. É, portanto, transportado com muito custo ao outro lado do mundo. Só transporte já devora enormes quantidades de energia só para que possamos engordar nossos animais para ter o nosso bife ou bisteca no prato. Em suma, é a ganância das pessoas pela carne que devora a floresta tropical. O consumo da carne significa a destruição de alimentos e desperdício de água em sua forma mais pura. Os cientistas agora confirmam que comer animais sobrecarrega o clima extremamente, ainda mais do que todos os carros e chaminés das indústrias juntos. Grande parte da causa disto são as emissões do gás metano através dos excrementos dos animais. Soja e milho são fontes valiosas de proteínas, das quais o homem pode se alimentar diretamente, sem passar pela produção da carne de alto consumo de energia e ambientalmente destrutivo. Parece paradoxal, mas no Brasil,
que se auto-intitula de alimentador do mundo, 40 milhões de pessoas estão passando fome somente por causa do consumo da carne extrema nos países desenvolvidos. Tendo que mencionar aqui que a dieta vegetariana ou vegana é de longe mais saudável e mais valiosa. Médicos e cientistas de todo o mundo documentam através de muitos estudos. Vegetarianos em geral ficam menos doentes e vivem mais. Um exemplo é o experimento vegetariano involuntário na Dinamarca durante a Segunda Guerra Mundial, com 3 milhões de indivíduos. Por causa da falta de comida, os grãos existentes não eram mais dados como alimento ao gado, mas dados diretamente às pessoas. Neste período, a taxa de mortalidade relacionada com doenças diminuiu 34%. Outra causa de destruição da floresta tropical é o aumento excessivo atual de combustíveis agrícolas, também incorretamente chamados de biocombustíveis, que tem relação também com a escassez de alimentos em países em desenvolvimento. O petróleo e o gás natural, cada vez mais caro, aumenta a demanda por fontes de energia mais barata. Portanto, a Indonésia registrou um lucro recorde de venda de óleo de palmeira, que vai de um lado para os tanques dos nossos carros como agrocombustível e também em nossas centrais térmicas para geração de energia elétrica. Para o cultivo do óleo de palmeira, são queimados segmentos enormes de florestas tropicais valiosas. O óleo de palmeira da Indonésia é sangrento. Nele está colado, por exemplo, o sangue dos orangotangos e muitos milhões de outros animais que estão perdendo seu habitat com as florestas tropicais. A área do cultivo de palmeiras de óleo na Indonésia aumentou progressivamente ao longo dos últimos 30 anos. Em 2008, ainda eram cerca de 84 mil quilômetros quadrados. Este é o dobro do tamanho da Suíça, com a tendência a aumentar. O óleo de palmeira é mais barato do que o petróleo, mas com óleo vegetal são alcançados lucros muito altos. Cerca de 90% de óleo de palmeira vão ao mercado europeu em produtos como margarina, detergente, chocolate, cosméticos e, mais recentemente, também como agrocombustíveis. Coloque o tigre em seu tanque, anuncia a propaganda publicitária de uma empresa de petróleo. Na verdade, deveria ser dito, coloque o habitat do tigre e do orangotango no tanque. A mensagem pode ser tomada literalmente hoje. Isto deve dar-nos a pensar. Orgânico não é igual a orgânico. Facilmente deixamos-nos ser enganados por grandes corporações e não perguntamos o que está por detrás de um produto. A maioria dos orangotangos na Indonésia são mortos a tiros, capturados ou mutilados nas plantações de palmeiras de óleo. Como seu habitat natural está sendo desmatado, eles são forçados a se mover em busca de alimentos nas plantações. Lá, os habitantes da Floresta Pacífico são presas fáceis para caçadores e caçadores ilegais que com os últimos de sua espécie ainda fazem negócios sem escrúpulos. Assim, por exemplo, orangotangos bebês são vendidos aos indonésios ricos como animais de estimação e objetos de prestígio. Não raro, eles também servem como objetos sexuais em bordéis. Quão baixo as pessoas podem decair? Biodiesel, a partir de óleo de palmeira para o combustível, não tem nada a ver com proteção ao ambiente e redução dos gases de efeito estufa. Pelo contrário, este ecoativismo é absurdo, já que 1 hectare de floresta tropical armazena cerca de 300 toneladas de carbono e 1 hectare de plantação de palmeira de óleo menos que 40 toneladas. Portanto, a floresta tropical beneficia o clima muito mais. No entanto, mais e mais vai sendo destruído este habitat único e precioso para também comercializar a sua valiosa madeira tropical. Por exemplo, cerca de metade de todos os produtos de madeira importados da Ásia para a Alemanha provém da extração ilegal de madeira. Isto vale a pena porque se ganha muito dinheiro com a indústria madeireira, anualmente cerca de US$ 200 bilhões. O Banco Mundial calculou na Indonésia, um dos principais fornecedores para o mercado europeu, 2/3 das árvores são derrubadas sem licença.
Os brasileiros querem contrariar a destruição. Embora o Ministério do Meio Ambiente brasileiro anunciou recentemente reforçar a luta contra o desmatamento ilegal, continua a devastação nas florestas tropicais da Amazônia. Isto é confirmado também por imagens de satélite. Aí se pergunta quem são os que ganham com a torta floresta tropical que diminui cada vez mais? No outro extremo do mundo está a Papua Nova Guiné, que é a terceira maior floresta tropical do mundo. Mais da metade da área total da floresta já foi destruída. Também os tailandeses não são exceção. Somente entre 1961 e 1985, 45% das florestas tropicais foram derrubadas na Tailândia. Da mesma forma, nas Filipinas, Índia, Bangladesh, Sri Lanka, Madagascar, a Costa do Marfim e o Haiti já quase estão totalmente desmatados. O que isto significa para a população local pode ser observado após cada grande tempestade no Haiti. A água não pode ser mais mantida e flui para baixo, inundando as cidades. Desmatamento geralmente se dá nos mesmos moldes. Com uma serra elétrica, as árvores valiosas são derrubadas e vendidas no exterior. Teca, banquirai e meranti são adequados para pisos, móveis de jardim, madeira serrada, compensados, portas, janelas e para 40 mil milhões pauzinhos para uso descartável. O que resta na floresta depois da motosserra é feito papel ou queimado com gasolina e fogo. Sobre a terra nua é cultivada a soja, é criado gado, plantado palmeiras de óleo ou cana-de-açúcar ou simplesmente não se faz nada. As cinzas dos outrora gigantes da floresta servem ao solo empobrecido por alguns anos como fertilizante mineral, depois acabou. Nosso desejo por carne, biocombustíveis e madeira aumenta a pressão sobre as florestas tropicais. A motosserra governa, rolos de fogo achatam a terra. Sempre se precisa novas áreas. Mais florestas tropicais são destruídas, mais espécies desaparecem. Mas enquanto florestas tropicais mortas trouxeram maior ganho material do que vivas, nada vai mudar. A rápida extinção de espécies ocorre nas florestas tropicais em uma velocidade sem precedentes. Muitos dos reconhecimentos sobre isso provêm do zoólogo americano Edward O. Wilson. Ele estima que a cada dia 70 a 100 espécies são extintas, com o qual o homem acelera a extinção natural de uma centena de vezes. Segundo Wilson, toda espécie é um singular da vida jamais retornável e amadurecido por séculos. De acordo com a lista vermelha que é publicado atualmente pela União Mundial de Conservação da Natureza em 2007, 16.300 espécies de plantas e animais foram ameaçados de extinção. Mais de 41 mil estavam em risco. Cada quarto mamífero, cada oitava ave e quase 70% de todas as espécies vegetais são listadas como ameaçadas de extinção. Particularmente musgos, líquenes, algas e fungos estão anotados na lista. Entre as espécies ameaçadas de extinção faz parte o gorila, cuja população diminuiu ao longo do último quarto do século em cerca de 60%. Além do gorila, também está uma segunda espécie de macaco na lista vermelha, o orangotango. Seu habitat são as florestas tropicais na Malásia e Indonésia, que estão desaparecendo muito rapidamente. Além disso, 723 espécies de tartarugas e cobras e outros répteis da América do Norte e México estão na lista vermelha. Não por último, os poucos restantes povos indígenas da Terra são expulsos da sua pátria ancestral, a floresta tropical, para sempre. Logo eles, talvez a única espécie humana que lida de forma não destrutiva com a natureza. Aos poucos, a importância das florestas tropicais é reconhecida como um armazém de dióxido de carbono que é prejudicial ao clima.
Em nenhum outro ecossistema terrestre está armazenado mais carbono como na madeira remanescente de árvores gigantes, cerca de 433 mil milhões de toneladas. Só nas folhas, caules e raízes de árvores nas florestas tropicais da Amazônia está tanto carbono quanto toda a raça humana